Porque depois de tudo, viu, Deus quer o quê? Tem algumas Bíblias que falam que foi muito bom, né? Então veja que maravilha. Então é nos despertar todas as manhãs e dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito, obrigado pelo renascer, obrigado pela transformação. E ontem também nós falávamos ali no culto de oração sobre avivamento, né, irmã Vera? Gostei muito, a irmã Vera nos trouxe essa palavra há uns dias atrás. E já temos falado de transformação, renovação e agora um avivamento. Olha que maravilha. Avivamento às vezes nos traz a lembrança de igrejas cheias, igrejas todas pintadas de pretas, mas o avivamento tem que ser espiritual, não é a quantidade. Sentimos falta de alguns irmãos, sentindo falta de ver os bancos vazios. Escutei uma vez uma irmã falando, irmã Rose, eu acho que essa igreja tem muito banco. Numa conversa, eu falei, irmã Rose, a gente viu quanto aqui, né? Ela falou assim, eu acho que essa igreja tem muito banco. Analisando a luz natural, para limpar, humanamente falando, e cansativo mesmo, né? Então a gente fica de um lado, fica um caminhozinho do outro, fica uma lá atrás e a gente se encontra. E nesse vai e vem de brincadeira, espiritualmente falando, não é diferente de uma igreja menor. Nós estamos vivendo uma falta de avivamento. Porque só aquele momento, aquela alegria, daqui a pouco as igrejas. Esses dias fiquei sabendo de uma igreja, uma igreja bem conhecida, bem alegre, bem festiva, mas que só abre de 10 ao meio-dia. Veja bem. Num domingo, a igreja ela só abre de 10 ao meio-dia. E nós temos esse privilégio, embora humanamente falando, mas o Senhor tem nos dado essa liberdade. Esse dia uma Vera não pegou o óleo, eu sempre dou o exemplo dela, né? Que quando crescer quer ficar assim. Ela não pegou 25B não. Ela veio lá, que a minha início de Mirambi já, né? Ela veio lá da rua e veio caminhando. Aí, ó, olha que maravilha. Não é que maravilha? Glorificamos ao Senhor pelo cuidado na vida de cada um. Olha que maravilha. O irmão trabalhou fazendo essa geleia maravilhosa, particularmente gosto muito, né? Que é o abacaxi, a melhor fruta para mim. E fez para nós. Eu calculo que deve ter sido mais de uma hora, né? Fazendo, eu nunca fiz. Mas veja bem quantas maravilhas isso você tem feito. Se formos pedir aqui os irmãos para falar das maravilhas da semana, irmã Rose, eu estudei muito, eu não passei na prova, outros já passaram na prova, outros o Senhor abre portas de emprego, como tem o nosso irmão Jorge que falou conosco. Nós temos o quê? Milagres em todos os dias da nossa igreja. Todos os dias nós vemos milagres acontecer. Todos os dias o Senhor trabalha, como nós falamos ontem pela manhã, cada detalhe de nossas vidas. Por isso, com permissão, né, de Deus, o nosso pastor, eu pedi para repetir a lição 9. Porque, né, glorificamos a Deus por essa obra, glorificamos a Deus por essa casa de oração, glorificamos a Deus pela família pastoral, cada irmão que esteja presente, e as irmãs ali puderem também ter, assim como eu, um entendimento maior da lição. Sabedoria divina, né, e inteligência humana. Que maravilha! Quando Salomão pediu sabedoria, ele tinha tudo ao redor dele. Diz a palavra, né? Que um dos homens mais ricos, né? O homem mais rico da época. E nós temos essa riqueza, não da terra, mas temos a riqueza divina. A riqueza de estarmos aqui, aleluia, na presença do Senhor. Por isso, nós vamos estar agora orando, agradecendo a Deus, porque é uma riqueza sabermos que mais um dia nos fez o Senhor. Mais um dia estamos aqui. E eu gosto daquela frase, os irmãos vão me ajudar. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos de novo? Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que delícia. Eu gosto do irmão Juan falar conosco assim, irmãos, e ele é um jovem, né? Ele pode falar até melhor do que eu, né, pastor? Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu estou o quê? No melhor local, com glória. Aqui, como nós falamos na lição, aqui tira os carrapichos, aqui tira as dúvidas, aqui desce o
choro e vem a alegria, porque nós conhecemos a palavra, a alegria, ela nasce e renasce dentro de cada um de nós. Quando temos o quê? A sabedoria divina, o entendimento, né, divino, é ouvir a palavra, não é só do irmão, da irmã, mas dentro de mim. O mesmo Espírito que habita em mim, aleluia, habita em cada coração, em cada vida. O mesmo Espírito que fala comigo, fala com cada irmão. Mas nós precisamos o quê? Oração. E ontem nós falávamos muito sobre isso. Ontem nós fizemos um trabalho, né, pastor? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que ele diz, orar sem cessar. Olha que maravilha. Então eu não vou orar porque eu estou passando mal, eu não vou orar porque eu não estou bem, eu não vou orar porque minha família não está bem, eu não vou orar porque estou sentindo algo na minha igreja, eu vou orar porque eu preciso orar. Jesus nos ensinou, antes mesmo, né? Ontem nós falamos sobre isso, antes mesmo de falar com Zaqueu, antes mesmo de falar com os discípulos, antes mesmo de falar com Lázaro, né? De ressuscitar, o pastor trouxe bem aqui também na pregação, né? Através do profeta, o que ele precisou fazer? Orar. Davi matou um leão, Daniel não precisou matar a cobra do leão, porque Daniel orava 3 vezes. E assim ele nos ensina oração. Estejamos mesmo orando em todo o tempo. Nossas vidas, nossa família, nossa igreja, para que possamos entender o não de Deus, para que possamos entender, aleluia, o espírito de Deus. E quando vem o sim, é um derramar do Espírito sobre nós. Fechemos nossos olhos e oremos. Soberano Deus e eterno Pai, maravilhoso Tu és, Senhor, para nós. Tu tens sido um Pai misericordioso, um Pai soberano, um Pai que tem ouvido as nossas orações e os nossos clamor. Ó Deus, muito obrigada pela semana que passamos, o mês, mais um mês que se vai, Senhor, e só temos a dizer obrigado, Senhor. Falávamos ali que Tu cresças em nós, aleluia, e que a gente desapareça, não apareça. Essa é a verdade, Senhor, para Ti. Eu não quero aparecer, meus irmãos não querem aparecer, mas o Teu Espírito, aleluia, fala por nós. Cada caminhada, cada lugar que eu e meus irmãos possamos passar, sinta o Espírito de Deus sobre nós. Sinta uma diferença e possa falar, ali vai um servo, uma serva do Deus Altíssimo. Ali vai um servo que lida com a obra, que faz, Senhor, aquilo que o Senhor tem pedido. Ide e seguir o Evangelho. Ó Deus, obrigado pelo caminho que tem nos mostrado. Obrigado porque Tu tens sido luz para nós. Ó Deus de amor, nós só temos a agradecer por essa manhã tão linda. Ali, Senhor, naquela lição, dai-nos, Pai de amor, sabedoria, entendimento. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã maravilhosa, junto com a família pastoral. Aviva-nos, Senhor, aleluia, neste lugar. Que os irmãos, amigos, família, possam dizer, eis o Senhor aqui. Eis uma família batista central neste lugar. Uma igreja, Senhor, com propósito. Uma igreja que quer transformação. Uma igreja que tem renovação do Teu Espírito. Ó Deus de amor, muito obrigada pelo Teu cuidado, por esta missão, que possamos aprender, não de nós, que não venha nada de nós, mas venha de Ti. Ó Deus de amor, só queremos Te agradecer pelo cuidado de ir e vir, essa liberdade, aleluia, de poder estar na Sua casa. Ó, quão bom e suave é viver em união, viver em comunhão na Tua casa. Deus, só temos a dizer, cuida de nós, Paizinho. Continua nos sustentando. Tira toda a barreira, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Teu agrado sobre esta igreja. Que haja amor, que haja compreensão, que haja os frutos do Espírito para cada um de nós. E se algo faltar, venha sobre nós, Senhor, e usa-nos, molda-nos da maneira que Tu queres. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir o ministério de louvor esteja aqui conosco.
Bom dia, irmãos. Peço que nessa de pé, para a gente ficar louvando o nome de Jesus.
Senhor, por esse momento, Pai, de estar exaltando, Pai, engrandecendo o seu santo nome, Pai. Meu Deus, abençoe a gente nessa manhã, Pai, abençoe nossas famílias. Senhor, abre nossos corações, Pai, para te ouvir, Pai, nesse tempo que o Senhor tem que falar com a gente nessa manhã, Senhor. Pai, isso que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a paz, igreja do Senhor. Vamos estar agradecendo pela vida do nosso seminarista Raul, que trará algo da parte de Deus para os nossos corações. Santo Deus e amado Pai, usa o teu filho nessa manhã. Ajuda-nos, a Deus, a entender, a Deus, a tua vontade, a ouvir a tua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz de Cristo a todos. Meus amados, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão em Salmos 121. Salmos 121, onde nós vamos meditar um pouco, conhecer um pouco mais do nosso Deus e também conhecermos também a nós mesmos e que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Diz assim, meus irmãos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor assombra a sua direita. De dia não lhe fará mal, não fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos os atributos de Deus sobre a questão da sua proteção para a nossa vida. O seu cuidado, o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Porque a ovelha, por si só, ela é muito frágil, ela é muito limitada. Obrigado, querido. A ovelha, por si só, ela é muito sujeita ao seu pastor. A ovelha, por si só, ela é muito vulnerável e ela possui muitas limitações. Porém, o pastor, cabe ao pastor o cuidado, o zelo, a proteção, o alimento, tudo. Então, quando nós olhamos o verso 1, isso fica muito claro, porque elevar os olhos para os montes, talvez o monte seja ali as dificuldades, as circunstâncias. Quando nós olhamos para o monte, nós vemos um desafio. Olhamos para o monte, vemos o tamanho da sua grandeza e como é difícil aquela escalada. Olhar para o monte representa olhar as circunstâncias. Olhar para o monte significa olhar as nossas limitações. Então, quando nós elevamos os olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? E o salmista, ele faz esse lembrete à sua própria alma, que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez os montes, que é dono de tudo, e que todas as coisas estão sob o seu senhorio. A nossa alma, o nosso coração, as nossas circunstâncias, quem nós somos, tudo está sob o senhorio do Senhor. Nada sai do controle de Deus. Nada. E muitas das vezes as preocupações nos sobrevêm como os montes. Muitas das vezes as dificuldades nos sobrevêm, as limitações nos sobrevêm. Aquilo que é visível aos nossos olhos nos sobrevém. E muitas vezes aquilo que nós vemos é diferente daquilo que nós idealizamos. Mas o Senhor continua o mesmo, soberano sobre tudo e sobre todos.
Então, isso fica muito claro e encontramos ali a resposta também a essas questões. Porque a resposta a essas questões da nossa vida, o que é visível, as circunstâncias, não está em nós mesmos, mas está no Senhor, que é dono de tudo e de todos. Porque quem garante a boa obra é Ele. Quando nós conhecemos o Senhor, quando existe aquele momento da conversão, existe aquele momento onde nós éramos uma coisa e nos tornamos em uma outra totalmente diferente. O nascer do Evangelho em nossos corações, só o Senhor é capaz de fazer. E um dia Ele fez em cada um de nós. Em cada um de nós. Quando nós olhamos para essa grande verdade e uma grande evidência, porque a nossa vida é testemunha disto, da obra do Senhor em nosso coração. Nós entendemos, como diz a palavra de João 4, se não me engano, que diz que todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à parte do pecado, porquanto a semente de Deus está nele e ele não pode mais viver no pecado, porque é nascido de Deus. Ou seja, o fato de reconhecer os nossos erros, as nossas fragilidades, os nossos pecados, por si só, já é uma evidência da nova criatura. E esta evidência, meus irmãos, do Evangelho em nossos corações, é essa testemunha viva de que o Senhor fez e está fazendo a boa obra em nossos corações. E se esse Senhor alcançou a nossa alma, o que dirá as demais coisas? O que dirá dos desafios diários que nós temos em nosso trabalho, em nossas rotinas, em nossa igreja, na nossa faculdade, em nossos estudos, no nosso trabalho, na família, na vizinhança, aonde nós moramos. Todos nós temos ali desafios a serem vividos. Situações e circunstâncias que muitas vezes queríamos que fosse diferente daquilo que nós realizamos. Todos nós vivemos isso, só que nós não podemos ser reféns dessas coisas. Não podemos. E a principal atitude nossa não é ignorar os fatos, mas é olhar para o Senhor. Porque só Ele vai nos direcionar os nossos olhos, a nossa visão, os nossos pensamentos, naquilo que de fato importa. E aí vem a paz, que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente nele. Irmão, só o fato de a gente poder entender e compreender que o nosso socorro não depende de nós mesmos, não vem de nós, mas vem do Senhor, isso é maravilhoso, irmãos. Amém, Senhor. Saber que temos o Senhor a recorrer, a clamar, a pedir, a apostar os nossos corações, a nossa vida, e Senhor, faça a sua vontade. Nós podemos fazer isso, irmãos, porque Ele nos chamou para si. Imagina, se dependesse de nós mesmos, ainda estávamos na nossa ignorância, na maçã dos nossos pecados, distantes ainda dele. Então o Senhor nos chamou com uma viva esperança, a olhar os desafios da vida com uma outra perspectiva, não como nós éramos. A leitura de Provérbios hoje, da lição que nós tivemos, a gente leu muito isso, né? Na lição de hoje, sobre o contraste do justo e do ímpio, daqueles que conhecem e que são justificados por Deus, daqueles que não. E muitas vezes, sem perceber, existem alguns traços nossos da velha natureza ainda. Irmãos, tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Não há nada que o Senhor não saiba, não conheça, não compreenda de forma total. E de alguma forma isso contribui para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa dependência nele, para a nossa confiança nele, para a nossa fé fincada nele. Todas essas coisas cooperam para o nosso bem, porque tudo está sob o seu senhorio, sob a sua soberania. Olha o que diz verso 3: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Ele não vai vacilar. Ele está o tempo todo nos guardando, nos zelando, guiando os nossos corações, guiando nossos pensamentos, porque Ele sonda e Ele esquadrinha todo o nosso coração. E se alguma coisa está no lugar errado, Ele vai colocar no seu devido lugar.
Ele vai. Se alguma coisa no nosso coração não está no lugar correto, Ele vai colocar no seu devido lugar. E muitas coisas Ele vai preencher, para que possamos cada vez mais ser dependentes e olhar tão somente para Ele, como nosso autor e consumador da nossa fé. João Calvino fala uma frase maravilhosa, que é muito evidente, verdadeira, que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque a idolatria não se retém somente às imagens, mas também às ideias. Há crenças que estão em qualquer coisa, menos nele. Quando eu pensei em mudar de igreja, na época eu era da Alcançando Vidas, e já estava lá uns 3 a 4 anos e comecei a olhar para a igreja com outros olhos. Porque todos nós passamos por desafios, por batalhas, por guerras da carne, contra Satanás e seus demônios, mas é importante nós irmos à casa do Senhor para poder ouvir o seu Evangelho. O irmão já sabe disso, nos ouve isso, e eu não estava mais ouvindo isso. Já estava incomodado com algumas questões, mas principalmente com a mensagem. Só que eu conhecia muita gente. Eu tinha muitas amizades. Tinha muitas pessoas queridas lá, e eu era um querido deles. Pô, isso move o coração. Porém, onde está o Evangelho? O real motivo de eu estar lá, qual é? Não podia ser as pessoas. Não podia ser um futuro que eu idealizava lá. Porque até aquilo que eu idealizava, que imaginava, vivendo lá, poderia também ser um ídolo. Poderia ser. Talvez até o ministério, no lugar errado do nosso coração, isso como um ídolo. Coisas boas, mas onde existe o equilíbrio, a dosagem que só o Senhor pode oferecer, se torna uma idolatria. E aí, quando eu olhei aquela situação e orando ao Senhor, eu comecei a visitar aqui. Visitando aos poucos, e aí, lembro das primeiras EDDs que eu vi na parte da manhã, que não tinha EDD lá. A mesma classe, os jogos ali, tudo muito simples como é até hoje. Mas eu pude ouvir o Evangelho, as boas novas, os louvores que nós entoamos, irmãos, isso é maravilhoso. Não aponta as nossas próprias necessidades. Nós olhamos o Evangelho aqui em cada louvor, cada louvor aqui fala um pouco mais sobre quem Deus é, sobre a natureza de Deus, sobre os atributos de Deus, e isso fortalece a nossa alma. E fazia tempo que eu não ouvia. E isso é fundamental para a nossa fé. Então, meus irmãos, quando eu decidi ir para cá, Senhor, eu só quero poder ouvir o seu Evangelho. E vim. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Glória a Deus, obrigada. Que foi que as coisas foram acontecendo, foram fluindo. E isso foi aos poucos me guiando, me orientando. Mas o foco principal sempre tem que ser o Evangelho de Cristo, as boas novas, Cristo sendo centro. Porque é isso que fica, porque é isso que permanece. O resto é uma consequência. Então esse Senhor, Ele guarda você. É certo, verso 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Verso 5, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Ou seja, naquela época o sol, por exemplo, hoje nós temos o conforto de um ventilador, nós temos a sombra, nós temos alguns meios aqui que naquela época não era possível. O calor era muito maçante, escaldante. E os períodos noturnos, quer seja por animais ou quer seja por ladrões, que sobrevêm à vida da pessoa. Deus é aquele que nos guarda em cada momento da nossa vida. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Ele é o que frustra os planos do perverso.
Ele é aquele que frustra os planos daquele que maquina o mal. E por isso nós podemos descansar e confiar nele. Onde quer que nós estejamos inseridos, o mal não vai prevalecer sobre a nossa vida. E não é pelas nossas capacidades. Olha o quanto sagaz eu sou. Olha o quanto inteligível eu sou de reconhecer as pessoas que me tratam mal. Eles são muito enganadores. Muitas pessoas que manipulam, que são falsas, que dizem que amam e não amam de verdade e nos induzem a acreditar em algo que não é real. Isso é real, isso acontece. Mas o Senhor não vacila e nos guarda, e nos preserva, e nos abençoa. Não pela nossa capacidade, mas por quem Deus é. É um atributo dele. Ele garantiu essas promessas. Verso 7. O Senhor guardará você, tem falado, de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor alcançou a alma para o nosso ser, meus irmãos. O Senhor foi naquela cruz e morreu em nosso lugar. Não vai ser diferente com nenhuma das outras coisas. Nada. Da mesma forma, nós vamos ter o seu zelo, a sua proteção, o seu cuidado em nossas vidas. Verso 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor é imutável. Ele não muda de acordo com as circunstâncias da vida e de acordo com os meus sentimentos, que são inconstantes e invariáveis. O Senhor permanece o mesmo. O mesmo. Porque às vezes nós olhamos a Deus segundo a nossa perspectiva, às vezes nós olhamos a Deus segundo os nossos sentimentos, e Deus continua nos amando imutavelmente. Imutavelmente. Não importa quem você pensa que é, o que importa é o que Deus faz por você. E Ele te ama com amor imutável. Ele nos ama com amor constante e inabalável. Isso é suficiente, irmãos. O Senhor nos chama para olhar para Ele. Ele olha para mim porque eu não mudo. Não é assim. Às vezes nós acordamos com isso totalmente. Opa, que dia animado para trabalhar, aquela coisa toda. Mas vai ter dias que às vezes eu vou acordar e vou chuva. Como usou com minha esposa, me como é que é? Eu não assim. Aí eu vou acordar e meio desanimado. Mas um dia eu vou trabalhar, a semana hoje está um pouco complicada no trabalho, coisas para serem feitas, e aí vai ver a nossa mente, mas Deus não muda. E é isso que nós precisamos, irmãos. Em cada momento da nossa vida, permanecer nosso olhar nele. E pedir ajuda para olhar para ele. Senhor, me ajuda a olhar e permanecer o meu olhar em ti. Porque ele vai. E pode ter certeza, meus irmãos, que cada circunstância da vida é nada mais, nada menos para alinhar o nosso coração para com a sua vontade. Porque ele conhece o nosso íntimo mais do que nós mesmos. E ele sabe o que é melhor para nós. E tudo coopera para que possamos, dia após dia, ser mais dependentes dele, ser mais parecidos com ele e cada vez menos de nós mesmos. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando a igreja. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa reflexão, muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu zelo sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Entregamos nosso coração diante do Senhor, entregamos nossos pensamentos diante do Senhor, entregamos nossa vida diante de Ti, porque o Senhor morreu por nós. Senhor, faça o Teu querer e faça a Sua vontade. Nos ajude a olhar além daquilo que nós vemos, porque a fé não depende do que se vê, mas do que não se vê. Porque aquilo que se vê é passageiro, é temporário, mas o que não se vê é eterno.
Pai, os nossos olhos naquilo que é eterno, na eternidade. Que possamos dia após dia conhecer, amá-lo, dedicar tempo a Ti. Que o Senhor nos aperfeiçoe diariamente, porque esta é a Tua promessa para as nossas vidas. O Senhor nos guarda e nos guardará para todos sempre. Obrigado por tudo. Abençoe a tua igreja, abençoe este dia, abençoe, Senhor, o culto logo mais. Faça a sua vontade, o teu querer em nosso meio, e que possamos, Pai, diariamente ser cada vez mais parecidos contigo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Agradecemos ao Seminarista Raul por essa palavra e por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa igreja. Nós somos gratos ao Senhor. Vamos estar orando, encerrando o culto nessa manhã e logo mais às 5 horas, reunião dos homens. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, renova as nossas forças, que possamos estar, ó Deus, com alegria em nossos corações, ó Deus, aqui logo mais, para Te adorar e para Te bendizer. Abençoe, Deus, o ministério de homens dessa igreja, Pai, para que possamos avançar, para que tenhamos uma reunião produtiva hoje às 5 horas. Livra-nos do mal, Senhor, fica conosco, perdoa as nossas falhas, assim oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.